Vivemos cercados por pessoas que, em silêncio, habitam prisões psíquicas invisíveis. Indivíduos que absorvem a dor alheia como se fosse própria, confundindo compaixão com uma necessidade inconsciente de ser imprescindível. À primeira vista, isso soa como empatia, algo nobre. Porém, Carl Gustav Jung mostrou que, por trás desse gesto, pode existir um padrão profundo: o complexo do curador ferido. Nesse complexo, o ato de cuidar funciona como fuga. O cuidador procura no sofrimento alheio um anestésico para não enfrentar suas feridas internas. Tornam-se esponjas emocionais que sentem o que os outros sentem, perdem limites e afundam em exaustão. Frequentemente, essa dinâmica nasce na infância, em lares instáveis, quando a criança aprende a regular o clima emocional para sobreviver. Surge então um ego auxiliar, uma identidade que se forja em função das necessidades alheias e não dos próprios desejos. A pessoa cresce acreditando que seu valor depende de consertar, consolar, resolver. Isso gera uma simbiose tóxica. O salvador mantém o outro infantilizado e o salvo perde a chance de amadurecer. Neste primeiro episódio, vamos mapear as raízes desse padrão, reconhecer seus sinais iniciais e abrir caminho para os primeiros passos rumo a limites saudáveis. Ao longo das próximas partes, veremos exemplos, exercícios práticos para erguer limites emocionais, estratégias para reencontrar o eu genuíno e relatos que ilustram como a individuação transforma relações e devolve liberdade interior. Se você quer continuar aprendendo sobre autoconhecimento, relações saudáveis e liberdade emocional, inscreva-se no canal agora, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos em primeira mão. Não fique de fora dessa jornada. Desde cedo, muitos que carregam o complexo do curador ferido foram forçados a amadurecer antes da hora. Cresceram em lares onde os adultos estavam emocionalmente ausentes, instáveis ou sobrecarregados, e, para sobreviver, desenvolveram uma sensibilidade extrema às mudanças de humor ao redor. Essa habilidade de ler o ambiente não surgiu por escolha, mas como mecanismo de proteção. A criança aprende que precisa estar atenta para evitar explosões, crises ou abandonos. Assim nasce o que Jung chamou de ego auxiliar, uma máscara emocional que coloca o bem-estar dos outros acima de si mesmo. Essa identidade falsa faz com que a pessoa se torne cuidadora, conselheira ou pacificadora desde cedo. O preço é alto. Sua verdadeira individualidade fica soterrada, sufocada pela necessidade de ser aceita e necessária. O tempo passa, mas essa programação inconsciente persiste. Já adultos continuam acreditando que sua importância depende de aliviar o sofrimento dos outros, confundindo sacrifício com amor. O mais perigoso é que esse comportamento se disfarça de generosidade, mas, na prática, aprisiona tanto quem ajuda quanto quem é ajudado, mantendo ambos presos em ciclos de imaturidade emocional. É nesse ponto que a confusão começa. Será que isso é empatia ou apenas dependência mascarada? Quando Jung analisou essa dinâmica, percebeu que a fusão emocional gerada pelo ego auxiliar cria um terreno fértil para relações de dependência. O indivíduo passa a acreditar que sua missão é sentir e sofrer junto com os outros, como se carregar a dor alheia fosse prova de amor. Mas isso não é amor, é confusão. É a incapacidade de reconhecer limites entre o eu e o outro. Esse estado, chamado por Jung de fusão psíquica primitiva, faz com que o indivíduo viva constantemente em alerta, absorvendo humores, tensões e dores ao redor, como uma esponja emocional. A consequência é devastadora. A pessoa perde sua autonomia, não sabe mais onde termina sua identidade e onde começa a dos outros. Vive em estado crônico de ansiedade, culpa e cansaço. Quanto mais tenta ajudar, mais se afunda, acreditando que sem seu sacrifício, o outro não sobreviverá. Esse comportamento, por mais que pareça altruísta, gera uma armadilha. Impede o outro de amadurecer e impede a si mesmo de encontrar equilíbrio. No fundo, trata-se de uma fuga sofisticada da própria dor.
um desvio inconsciente que mantém ambos estagnados. Agora eu quero saber de você. Já se pegou exausto por tentar resolver problemas que nunca foram realmente seus? Compartilhe nos comentários, talvez sua experiência ajude outra pessoa a se reconhecer também. Esse padrão, quando não percebido, pode transformar relacionamentos em verdadeiros cárceres emocionais. O indivíduo que se coloca nesse papel de salvador começa a desenvolver uma visão distorcida da própria vida, onde cada gesto, cada palavra e cada atitude estão condicionados ao bem-estar do outro. Ele passa a acreditar que sua própria existência só tem valor quando está ligado à missão de reparar, curar ou aliviar quem o cerca. Isso cria uma teia invisível, mas muito resistente, que aprisiona ambos. Aquele que depende e aquele que se sacrifica. O mais perigoso é que esse comportamento é alimentado por recompensas sutis. Um olhar de gratidão, uma frase de reconhecimento ou até a simples sensação de ser necessário. Essas pequenas doses de validação reforçam o ciclo, tornando ainda mais difícil escapar dele. Com o tempo, o salvador perde sua essência. Esquece de seus sonhos e desejos, e sua vida passa a girar em torno de um sistema de resgate constante, que nunca se esgota e nunca traz paz. Me diga, você já sentiu que viveu para os outros e esqueceu de si mesmo? Quero ler suas respostas nos comentários. A psicologia profunda nos mostra que esse comportamento está enraizado em experiências passadas. Muitas vezes na infância, quando a criança aprendeu que só seria aceita ou amada se fosse útil, obediente ou se antecipasse às necessidades dos pais. Esse condicionamento silencioso cria adultos que confundem amor com esforço constante, acreditando que devem se desgastar para merecer afeto. E quando chegam à vida adulta, carregam essa programação invisível que os faz atrair pessoas que reforçam essa dinâmica. A cada nova relação, o padrão se repete. A sensação de que o eu precisa desaparecer para que o nós exista. Mas esse caminho é ilusório, porque uma relação verdadeira nasce quando ambos se reconhecem como inteiros, e não quando um anula a si mesmo para sustentar o outro. Romper com essa crença exige coragem, porque significa desaprender antigas formas de sobrevivência emocional e aceitar a responsabilidade de cuidar de si em primeiro lugar. Quero saber, você acredita que aprendeu a se anular para ser aceito? Escreva sua visão nos comentários. Pode ser o início de uma reflexão poderosa. Quando alguém desperta para esse ciclo, a primeira reação costuma ser de choque. É como perceber que passou anos ou até décadas vivendo para corresponder a expectativas alheias. Muitos descrevem essa descoberta como acordar de um transe. De repente, percebem que não sabem quem realmente são, o que desejam ou quais escolhas fariam se não estivessem presos ao papel de sustentação do outro. Esse despertar pode ser doloroso, mas também é profundamente libertador. É o momento em que a pessoa começa a questionar: e se eu dissesse não? E se eu cuidasse de mim antes de me preocupar com todos os outros? Essas perguntas simples abrem espaço para um processo de reconstrução de identidade, onde a autonomia se torna prioridade. No entanto, esse caminho também desperta resistências internas, porque o ego auxiliar sente que, ao romper o ciclo, está abandonando sua missão de vida. É preciso coragem para lidar com a culpa e aprender que cuidar de si não é egoísmo, mas um ato de responsabilidade. Me conte, você já experimentou essa sensação de culpa ao priorizar a si mesmo? Quero ouvir suas histórias. Ao entrar nesse processo de reconstrução, muitas pessoas percebem que sua vida estava baseada em expectativas externas e não em escolhas autênticas. É nesse ponto que surge a necessidade de se reconectar com desejos esquecidos, hobbies abandonados e até sonhos antigos que foram sufocados pela rotina de servir aos outros. Esse reencontro consigo mesmo não é imediato, pois exige atravessar um período de vazio, onde a pessoa sente que perdeu sua função no mundo. Mas, na verdade, esse espaço vazio é fértil. É nele que a verdadeira identidade começa a florescer. É quando surgem perguntas que antes eram impensáveis, como:
O que realmente me faz feliz? Quais limites preciso estabelecer? E que tipo de energia quero atrair para a minha vida? A cada resposta, a sensação de peso diminui. E o indivíduo descobre que viver para si não significa rejeitar os outros, mas sim oferecer ao mundo uma versão mais inteira e verdadeira de quem é. Esse reencontro com a própria essência também revela um paradoxo. Quanto mais a pessoa aprende a se priorizar, mais saudáveis e verdadeiras se tornam suas relações. Isso acontece porque ela deixa de se relacionar a partir da necessidade de ser indispensável e passa a se conectar a partir da autenticidade. Os vínculos já não são baseados na troca de sacrifícios, mas na troca de experiências genuínas, onde cada um é livre para ser quem é. Esse movimento de libertação muitas vezes assusta aqueles que estavam acostumados a depender do Salvador, pois perdem o controle que exerciam sobre ele. Mas embora haja resistência, a longo prazo todos saem fortalecidos. O Salvador recupera sua autonomia, e o outro é forçado a amadurecer e assumir a própria vida. Esse equilíbrio abre espaço para relações mais maduras, onde o amor não é confundido com servidão, mas vivido como parceria consciente. É o início de uma nova fase de existência, marcada por escolhas alinhadas à verdade interior. Quero saber de você. O que você acredita ser uma relação equilibrada? Escreva nos comentários e vamos refletir juntos sobre esse novo olhar. Ao compreender essa dinâmica, fica claro que o verdadeiro amor começa pelo autoconhecimento. Não é possível oferecer ao outro aquilo que não se tem. Quem vive apenas para sustentar, salvar ou carregar dores alheias, na verdade, está tentando preencher um vazio interno que precisa ser olhado de frente. Jung já apontava que grande parte das relações desajustadas é fruto da falta de integração da própria sombra, aquelas partes de nós que rejeitamos ou não reconhecemos. Quando não lidamos com elas, buscamos compensação nos outros, esperando que supram aquilo que só nós podemos curar em nós mesmos. O processo de cura exige coragem para encarar esse espelho interior, reconhecer as feridas e dar nome às dores. Somente assim é possível romper o ciclo e construir vínculos mais verdadeiros, livres da obrigação de salvar ou ser salvo. Essa jornada, embora desafiadora, é a porta de entrada para uma vida mais leve e autêntica. E você? Já se deu conta de que estava tentando resolver nos outros aquilo que precisava resolver em si mesmo? Escreva sua reflexão nos comentários. Quando finalmente a pessoa começa a diferenciar suas emoções das dos outros, algo profundo acontece. Ela descobre que a empatia verdadeira não é absorver a dor alheia, mas estar presente sem se fundir. Jung chamava isso de diferenciação consciente, a capacidade de sentir com o outro, sem que isso destrua seus próprios limites. Esse movimento requer prática, disciplina emocional e atenção plena, mas transforma radicalmente a forma como nos relacionamos. Aquele que antes se perdia no sofrimento dos outros agora pode oferecer apoio sem se perder, pode amar sem sufocar, pode estar presente sem substituir. Aos poucos, a vida se torna mais leve, os relacionamentos mais genuínos, e a sensação de exaustão crônica dá lugar a uma energia renovada. É uma reconciliação entre o eu e o outro, onde ambos podem existir plenamente, sem que um dependa do outro para se sentir vivo. Me conte, como você pratica ou poderia praticar a empatia sem se sobrecarregar? Comente sua experiência. Inspire outras pessoas a encontrarem equilíbrio. Ao longo desse processo, outro aspecto se torna evidente. A liberdade emocional não é um ato isolado, mas um movimento constante de autoconhecimento e vigilância interna. Cada vez que você percebe que está assumindo uma dor que não é sua e decide devolvê-la ao outro, está treinando a mente para reconhecer limites, proteger sua energia e fortalecer sua identidade. Jung enfatizava que essa prática não é egoísmo, mas maturidade psíquica. É um passo essencial para interromper ciclos de codependência emocional que muitas vezes atravessam gerações. Além disso,
A disciplina de observar-se e diferenciar o que é seu do que pertence aos outros permite que relações previamente desgastantes se transformem. O cuidado deixa de ser fardo e passa a ser escolha consciente, feita de presença, atenção e respeito mútuo. Esse movimento gera uma sensação inédita de leveza, clareza e confiança no próprio valor. Quero saber, qual foi o momento em que você percebeu que estava carregando uma dor que não era sua? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a se libertar também. Quando a diferenciação emocional se consolida, percebemos mudanças profundas nos relacionamentos. Laços que antes eram sustentados pelo medo, culpa ou dependência, começam a se transformar em conexões baseadas em respeito e reciprocidade. Aqueles que dependiam do Salvador podem reagir com resistência no início. Acusações de egoísmo ou frieza são comuns. Mas essa reação é sinal de que o outro está sendo convidado a amadurecer e assumir a própria vida. A longo prazo, relações assim se fortalecem, porque não são mantidas por necessidade ou manipulação, mas pela escolha consciente de estar junto. É nesse contexto que a verdadeira compaixão se revela. Não é carregar a dor do outro, mas oferecer suporte sem absorver, estar presente sem se dissolver e amar sem se anular. Jung via nesse movimento a essência da individuação, tornar-se inteiro e permitir que o outro também se torne. Me conte nos comentários. Você já passou por uma mudança assim em seus relacionamentos? Como foi lidar com a resistência do outro ao seu crescimento? Chegamos à última etapa dessa jornada de libertação emocional. Quando você assume a responsabilidade por si mesmo e permite que o outro também faça o mesmo, algo transformador acontece. A vida deixa de ser um campo de batalha de sacrifícios e torna-se um espaço de autenticidade e presença. As relações se redefinem, não mais baseadas em dependência ou necessidade, mas na escolha consciente de estar junto. O silêncio que antes parecia vazio agora é preenchido com a energia do próprio eu. Você descobre que não precisa se dissolver na dor do outro para amar. Que compaixão verdadeira nasce da integridade psíquica, da capacidade de sustentar a própria vida e observar a do outro com clareza. Jung nos lembra que esse processo exige coragem, disciplina e prática contínua, mas é a porta para relacionamentos genuínos, liberdade emocional e uma vida centrada em quem realmente somos. É o renascimento do eu que escolhe amar sem se perder, que se conecta sem sufocar, que existe plenamente e permite que o outro também exista. Agora quero que você reflita. Você está pronto para assumir sua própria vida e permitir que os outros façam o mesmo? Escreva nos comentários, eu escolho minha liberdade. E compartilhe essa decisão de transformação.